Então, eu disse que nessa terceira parte da aula a gente ia falar do simbolismo, mas eu queria primeiro mostrar essa pintura, porque a gente comentou, né? A Beatriz, a nossa monitora, estava explicando que foi a Elizabeth Siegel, como é que é o nome dela, Beatriz? Que era a amada do Dante Gabriel É, Rossetti. Elizabeth Siddal. Uhum. Cyril, como é que escreve? Você coloca ali depois no chat. Coloco. Eu já coloquei, Ah, mas eu já? boto de novo. Tá bom. Só um minutinho. Tá. Então, a Beatriz estava contando a história, né? Que essa moça, que foi a Elizabeth Siddal, que foi amada pelo Dante Gabriel Rossetti, ela também era modelo. Conta aí um pouquinho, Beatriz. Ela era tipo uma musa, né? Modelo mesmo entre os pré-rafaelitas, assim, além de esposa do Rossetti. E a história dela com esse quadro foi bastante polêmica, porque ele foi um quadro pintado em duas etapas, né? Tipo, primeiro ele pintou a paisagem e tudo mais, e na parte do estúdio, onde ele pintou ela ficou muito tempo na banheira, e aí as velas que aqueciam apagaram, e aí como a água ficou muito fria, ela acabou pegando uma espécie de pneumonia, alguma coisa assim. Enfim, o pai dela queria processar ele, foi um caos. Tudo pela arte. Tudo pela Tem arte. uma história, tem também uma carta que ele fala desse vestido, né? Que a gente encontrou. No site do museu tem muitas Tem isso. explicações. Uhum. Eu posso passar o link. É porque, na verdade, é uma cena do Hamlet, né? Do Shakespeare. E aí, no site do museu também vai ter o trecho, provavelmente, que fala da morte da Ofélia, né? Eu, sem querer dar spoiler, já dando um pouco. Mas eu vou achar o link aqui e passo. Tá ótimo. Bom, então seguindo aqui adiante. Ah, tem algumas outras casas também. Acho que eu tenho que fechar, na verdade. Essa aqui eu vou fechar. E para abrir os slides do simbolismo. Deixa eu fechar isso aqui. Só um instantinho. Parará, parará, parará. Peraí. Esse aqui eu posso fechar. E agora, esse aqui, achei. Só um instante também, que eu tenho que colocar, voltar para o início. Deixa eu ver qual é o primeiro slide desse aqui. Assim, tá. Então, a gente estava... Olha, a Beatriz também fez um comentário ali no chat, que o Van Gogh gostava muito do Millet, que foi esse que a gente não falou o nome, né? John Everett Millet. Ele menciona ele nas cartas pro Theo. Legal. Você colocou já o link, né? Pro museu. Colocou. Deixa eu só, tô abrindo aqui. John Everett Millet, isso mesmo. Voltando aqui. Tá na Tate Gallery. Bom, agora a gente estava falando muito ali de meados do século XIX, né? E agora a gente vai... Apesar de que também mostramos coisas que já eram do final, né? Mais do final. Mas agora a gente vai falar realmente de um movimento que foi o simbolismo, que vai acontecer mesmo mais para o final do século, na década de 1880, na Europa. Só que assim, o simbolismo, ele vai também ter parentesco com outros movimentos, muito com romantismo. E agora eu vou mostrar para vocês uma pintura que é bem anterior, mas que é considerado também como se fosse um antecedente do simbolismo. Vocês já devem estar começando a ver aí. Então, essa pintura é do Fuseli. Henry Fuseli, ou Fuseli também pode se chamar assim, Johann Heinrich Fuseli, que é do século XVIII. Essa pintura é de 1781 e se chama O Pesadelo. Então, o que a gente vê? Essa mulher, né, que está tendo pesadelo ali, né, tipo desfalecida, e aqui saindo de uma cortina tem essa cabeça de cavalo aqui no canto, com esses olhos meio esbugalhados, e aqui tem uma espécie de um demônio sentado em cima dela. Então são coisas assim muito misteriosas
e que vão ter muito a ver com a atmosfera ali do simbolismo, que já é mais do final do século XIX. Só uma curiosidade, isso aqui é o que está pintado atrás, no verso da tela do pesadelo. É um retrato dessa mulher, então fica ainda mais misteriosa essa tela, né? Que ela está pintada. De um lado tem essa cena... Opa, voltei demais aqui. Que se chama O Pesadelo, e do outro lado tem esse retrato, como se tivesse algo também misterioso, meio escondido ali por trás. Isso aí. E agora eu vou mostrar realmente algumas pinturas que são consideradas simbolistas mesmo do século XIX. E vocês vão reparar que não tem uma unidade estilística. Tá? Assim, não é que nem o impressionismo, que todos tinham mais ou menos o mesmo tipo de pincelado, mesmo tipo de cor ou de temática. Esses pintores que a gente encaixa como simbolistas, eles têm estilos bem variados. O que vai unir essa pintura, todos esses pintores, é a sua concepção da arte. Para que a arte está servindo? Sobre o movimento simbolista no geral, ele não foi um movimento só das artes plásticas, tá? De belas artes. Ele vai também aparecer na literatura, teatro. E aqui, pegando uma definição assim, bem rápida, assim, sintética, a partir de 1881, na França, pintores, autores teatrais e escritores iniciaram esse movimento do simbolismo. Esse foi um movimento marcadamente individualista e místico, ou seja, individualista porque cada artista vai ter a sua individualidade, mas principalmente todos eles vão compartilhar esse misticismo. E em 1886, um poeta chamado Jean Moreas vai escrever o Manifesto do Simbolismo. Aí que ele dá esse nome aí para o movimento. Nesse Manifesto do Simbolismo, a gente vai perceber essa ideia de que a arte precisa estar transmitindo ideias que não são propriamente as coisas que você está vendo. Tem que ter alguma realidade para além daquilo que você vê. Segundo Jean Moreas, a arte deve ser pensada como fusão de elementos sensoriais e espirituais. Trata-se, diz ele, de revestir a ideia com formas sensíveis. Além disso, é possível a gente compreender o simbolismo como uma reação ao cientificismo do século XIX. Então tem aquele lado todo, né, voltado para a ciência, dessas descobertas tecnológicas, e aí parece que tem, de alguma forma, as pessoas sentem saudade de algo que ficou um pouco esquecido, né, esse certo misticismo. E uma poética muito lírica e muito de realidades que a gente não vê, como se estivesse falando de outras realidades. O pintor que realizou esse quadro era um francês chamado Puvis de Chavannes. Se escreve Puvis de Chavannes, se fala Puvis de Chavannes. E esse quadro tem um nome, que eu não vou dizer agora qual é, mas que é o mesmo. Ele pintou esses dois quadros. Os dois têm o mesmo nome. É como se fossem duas versões da mesma ideia. E aí o desafio que eu gosto de fazer para vocês é: qual o nome do quadro? Vamos ver se alguém tem um palpite de que ideia é a que o Puvis de Chavannes está querendo expressar com essa figura. Observem aí todos os detalhes, tá? Observem o que tem lá no fundo, nessa paisagem. Como é essa paisagem? Depois observem o que essa moça está segurando aqui na mão, para vocês me dizerem qual será, que ideia é essa. A Sara o pessoal está indo pela mitologia. Vênus, Perséfone ou Deméter, não é uma deusa mitológica, ela não é uma figura mitológica, ela é mais um sentimento que nós todos podemos ter, espera-se que a gente sempre tenha, porque se a gente nunca tiver, se a gente perder isso, a gente perdeu tudo. Paciência, pode ter amor, paz. Estão chegando perto, mas observem
Olha, de novo, o que vocês estão vendo aqui no fundo? Isso, Valéria, é a esperança. É a esperança. Ela está segurando um raminho verde, né? Verde, a cor da esperança. É tudo uma paisagem um pouco em ruínas, né? A gente está vendo ali que tem essas cruzes, tipo um cemitério. As coisas, o terreno está meio ressecado, mas tudo bem, mas está nascendo umas florzinhas. E ela tem um raminho verde na mão. O nome do quadro é A Esperança. Realmente, como falou ali a Valéria. E é o mesmo nome desse aqui, é como se ele tivesse feito duas versões. Olha aqui, de novo, bem aquelas ruínas ali. É uma esperança de que as coisas vão renascer, né? De que as coisas vão... É um pouco o que a gente está vivendo hoje, né, gente? Essa esperança de que isso tudo vai passar, dessa pandemia, que se renove. São as nossas esperanças. Os dois quadros são de 1872. Tá? Então ali, década de 1870. Vamos ver mais um quadro do Puvis de Chavannes, o mesmo artista francês. Ele sempre vai ter essas cores assim mais pastéis, mais suaves. E ele tem uma pintura assim muito, parece que com as formas mais simplificadas. Muitas vezes vão falar que ele é um artista da decoração, um pintor que sabe fazer uma pintura decorativa, não no mau sentido, mas no bom sentido. E de fato, o Puvis de Chavannes ele vai ser muitas vezes chamado para realizar pinturas decorativas dentro de prédios públicos na França. Porque esse tipo de pintura assim, é uma fácil leitura, uma coisa mais simples, nunca é uma multidão, mas as figuras podem se destacar facilmente. E aí, esse aqui também eu queria que vocês tentassem descobrir o nome do quadro. Então, de novo, vamos observar os detalhes, né? Quantos personagens tem aqui? Tem esse aqui deitado. Tem essas figuras que estão ali flutuando. Que figuras são essas? E quem é esse personagem? Ele é um personagem muito rico ou muito pobre? Quem ele é? O que ele faz da vida? O que ele está fazendo ali deitado? E que são essas figuras ali meio brancas? A Beatriz Schneider falou, o quadro é sobre a caridade? Ela perguntou, né? É sobre a caridade? Por que você achou que era sobre a caridade? Talvez porque... Fala um pouquinho aí. Pode falar no seu áudio. Você começou a falar sobre o personagem que está deitado e perguntar se a gente achava que ele era uma pessoa rica. E eu pensei o contrário, assim, e essa ideia de que existem dádivas, assim, existem esses três personagens voando que parecem estar servindo a alguém que está sofrendo. Poderia ser. Poderia ser. Mas não é o nome do quadro. Não. Mas tudo bem. Ele é uma pessoa pobre, né? É tipo um andarilho, né? Ele tem essa trouxinha aqui. E o que aconteceu aqui? Ele está deitado e o que será que ele está fazendo? A Sara escreveu, pensei que talvez fossem musas trazendo inspiração. A Vitória falou, ele está sonhando. Ele está sonhando. Ele está sonhando com o quê? Com, eu acho que é a glória, porque tem essa coroa de louros. Com a riqueza, de repente, porque essa parece estar jogando moedas. E talvez com o amor, né? Poderia ser com essas flores caindo aqui. Então, o nome do quadro, gente, é O Sonho. Então, é o sonho dele. Né? Ele ali não tem nada, mas ele está sonhando com isso. E aí, no sonho dele, aparecem essas figuras ali. Vamos ver, a data dele é 1883. Já mudamos de pintor. Ainda é na França. Esse pintor se chama Gustave Moreau. Ele foi bem importante. Ele vai ser professor também do Matisse. Que a gente chegou a ver algumas coisinhas do Matisse na aula em que eu mostrei o neoimpressionismo. Eu cheguei a mostrar alguma coisa do Matisse. O Gustave Moreau ele vai ser um pintor mais velho do que o Matisse. Ele vai ser um professor dele. Mas olha só, o que será que tem aqui nesse quadro? Né? Parece assim, é diferente, né, da fatura ali do Puvis de Chavannes. Mas tem umas coisas meio orientais.
Esse aqui, o nome não é tão fácil de descobrir quanto os nomes do P.V. de Chavannes. O nome desse quadro é A Aparição. Foi pintado por volta de 1876. Para mim, me lembra uma história da Bíblia, me lembra aquela Salomé, né, a cabeça de São João Batista, poderia ser alguma coisa assim, mas ele não quis definir que fosse isso. Ele colocou o nome do quadro de simplesmente A Aparição, mas tem um misticismo, né, que foi bem típico ali do simbolismo. Vamos ver mais um quadro do Gustave Moreau. Esse é um quadro que está lá no Museu d'Orsay. Esse se chama Hesíodo e a Musa. Então a gente vê aqui a figura dessa mulher ralada, é a figura que está inspirando o poeta, né? Então Hesíodo aqui com a sua lira e a musa inspiradora, dando uma inspiração para o poeta. Muitas vezes as mulheres ali no século XIX, elas vão ser representadas ou como musas, né, figuras angelicais, figuras que são inspiradoras, ou como mulheres fatais, tipo a Judite, que corta a cabeça do Holofernes. Vai ter esses dois lados da representação da mulher. Nesse caso aqui, ela é a musa inspiradora. Vamos lá. Seguindo. Aqui já é outro artista. Estão reparando como o tipo de pincelada, a paleta de cores, isso tudo está um pouco diferente de um para o outro. A paleta de cores do P.V. de Chavannes é diferente da do Gustave Moreau. Esse aqui já é um outro artista, é o Arnold Böcklin, que era um artista suíço. O nome do quadro é A Ilha dos Mortos, é a terceira versão da Ilha dos Mortos, ele pintou várias vezes esse tema. Ele foi pintado em 1883. Então, a gente vê aí também algo muito místico do Böcklin. Essa ilha, né? Então tem esse barquinho que está chegando ali, trazendo uma alma. E essa paisagem totalmente mágica, assim, muito misteriosa, mesmo simbólica, né? Dessa chamada Ilha dos Mortos. Do mesmo Böcklin, a gente tem um outro, que é o Bosque Sagrado. Então, uma coisa também que a gente nota, tem esse misticismo, mas não é sempre um misticismo cristão. Né? Aqui é um misticismo mais pagão, de religiões anteriores ao cristianismo. Como essa aqui, o Bosque Sagrado, de 1882. Então, assim, tem algo que é sagrado, mas ele está na própria natureza. Então, tem essas figuras que parecem que estão numa espécie de procissão, e outras que estão adorando, né, o fogo, como se fosse o fogo sagrado. Tem uma solenidade também, tem uma coisa muito solene, uma atmosfera solene nessa pintura. E que aí, ó, de 1882. Vamos lembrando aqui das pinturas lá dos impressionistas, que eram sempre temas do cotidiano, dos personagens da época. Aqui não, são personagens meio atemporais, ou então de uma certa antiguidade, remetem a tempos passados, e talvez a realidades espirituais ainda presentes, né, nesse mundo do século XIX. A gente pode lembrar talvez aqui que o espiritismo, né, o Allan Kardec é uma figura do século XIX. Foi ali do século XIX na França. Hoje em dia, quase nenhum francês conhece, isso é impressionante. Né? Nós, brasileiros, que tivemos mais esse desenvolvimento aí do espiritismo, mas na França ele ficou meio esquecido. Só me lembrei por conta, assim, acho desses, parecem espíritos, algo assim nessa pintura aqui do Böcklin. Agora já é um pintor inglês, George Frederick Watts, de 1886, essa pintura. Essa também tem um nome, só um nome assim, de um sentimento, e talvez vocês possam tentar identificar. Vamos ver. Olha só, essa figura, né, com os olhos vendados, ela está segurando como se fosse uma lira, talvez, foi um instrumento musical, e só tem um fio, os fios todos foram se partindo, não sei se dá para vocês verem aí. E tem um fio que está ainda no lugar certo, né? Ainda não se partiu. Qual será
Essa que é a última a morrer. Qual é o nome desse quadro? Vamos ver se vocês podem dar algum palpite. Só tem um fiozinho que resta ali. Só mais uma dica. Esse nome já apareceu. Já apareceu aqui hoje. Num outro quadro. A esperança. Exatamente, Lívia. Também a esperança. Só que a esperança do Watts é um pouquinho desesperançada, né? Eu acho. Porque ela tá com os olhos vendados. É quase como assim, ela só tem esperança porque ela não tá vendo bem a realidade. Mas tem um fiozinho ainda ali. A esperança é a última que morre. Então, mais uma vez, essa esperança. Aí ia falar do desespero. A Sara. Porque é uma esperança meio desesperançosa, né? Meio desesperada. Tem umas pinturas muito lindas, né? Assim, eles não estão pintando o que eles veem na natureza. Eles estão pintando sentimentos, ideias. Claro, eles usam também para pintar essa figura. Ele pode ter tido uma modelo posando para ele e tal. Mas o que ele quer passar com essa pintura é uma outra realidade, né? São outras ideias, sensações, sentimentos. Então, lembrando aí sempre dessa multiplicidade de expressões na arte do século XIX. Essa esperança aqui é, como eu falei, de 1886. E agora eu trago um pintor brasileiro, que é o Visconti, o Eliseu Visconti. Eu já mostrei aqui hoje na aula, né, quando eu disse que mostramos aquele desenho dele, que ele estava copiando ali um quadro do Dante Gabriel Rossetti. E aqui é um quadro muito interessante do Visconti, porque isso é uma pintura de história do Brasil, mas pintada aos moldes simbolistas. Não lembra aqui aquela figura da musa? Essa mulher tocando na cabeça desse homem, com essa tocha de fogo, ela está inspirando ele. Quem será esse personagem que está aqui numa caravela? Alguém conhece esse quadro? Já viu essa imagem? Eu poderia imaginar o que seria isso? Eu vou falar o nome do quadro, tá? Pedro Álvares Cabral, Guiado pela Providência, de 1894. Então é um quadro dos descobrimentos do Brasil, né? O Pedro Álvares Cabral chegando aqui na caravela. Mas a forma de pintar foi bem típica do final do século XIX, muito simbolista, né? Com essa figura a providência, essa alegoria ali. Isso, muito no estilo desse manifesto simbolista. Agora voltamos para um pintor francês. Essa é uma pintura do Odilon Redon. Se chama Os Olhos Fechados. É uma pintura de 1890. Então, muito simples, né? Só essa cabeça numa espécie de água. Parece que ele está dentro de um banho e tudo. Mas a gente considera ela como uma pintura simbolista, né? Porque esses olhos fechados, parece que ele pode estar vendo outras realidades. Um tipo de uma luz muito mística também. A Beatriz escreveu ali, gosta do Cíclope, do Odilon Redon. Ele é um desses pintores desse período simbolista. Mudamos então agora é um outro artista chamado Hodler, Ferdinand Hodler, suíço. E aqui eu já vou falar o nome, eu acho, porque também daqui a pouco está chegando a nossa hora de terminar. Ou vocês querem tentar adivinhar? Não sei, esse aqui daria para adivinhar também. O que a gente está vendo aqui? Como se fosse uma figura que vai... As mãos dela, né, vão se abrindo e depois se fecham, como se fosse um ciclo. Elas são como se fossem as horas do dia. E o nome dessa pintura é O Dia, tá? De 1890. Então, de novo, aqui uma pintura simbolista, com esse símbolo da passagem do tempo, a passagem das horas. Aqui como se fosse o meio-dia, né? A mulher do meio, o amanhecer e o entardecer, cada um é de um lado. Do mesmo Ferdinand Hodler, Euritmia, de 1895. O
Alguém tinha falado das roupas brancas, né? Daquela anunciação, na verdade, lá nos pré-rafaelitas. Aqui é curioso também, porque também tem essas figuras, esses anciãos com essas roupas brancas. Reparem que ele tem a lição do impressionismo, hein? Porque olha como ele faz tantas cores aqui nessas roupas brancas, né? Tem vermelho, tem rosas, azuis, verdes, amarelos. Muitos reflexos. Então tem essa tipo de uma sombra colorida que ele observa aqui, que tem a ver com aquelas, é uma contribuição do impressionismo. Mas essas figuras todas andando nesse ritmo, isso não parece nada com as temáticas impressionistas. É uma pintura simbolista, de fato. Vou passar aqui adiante. Mais uma do mesmo pintor, do mesmo artista. A Sensação, o nome dessas aqui. 1901 a 2. Então, reparem que ele parece que tem essa sequência de figuras, né, que ele se repete. Aquela daqueles homens mais velhos, aqui uma figura de mulher, que parece que vai, ao mesmo tempo, vai se libertando da roupa, e os cabelos também vão ficando cabelos mais soltos. E o nome da pintura é A Sensação. Mais uma vez. E esse aqui já é um artista que vocês já devem ter visto. Gustav Klimt, um austríaco. Essa é uma figura da Bíblia, é a Judite. Aqui em cima está escrito a Judite Holofernes. Não sei se vocês estão vendo aí na moldura, que é toda trabalhada, né? Judite e Holofernes. Então, olha aqui a tal da mulher fatal, né? Que eu tinha falado que tinha essa mulher que era a musa, e também existia essa outra tradição da mulher fatal. Aqui é própria mulher fatal, né, com essa Judite. Repara, gente, nas cores todas que ele colocou aqui no rosto dela. Olha de novo aqui como ele não ignorou o impressionismo. Isso aqui tem a ver com o impressionismo, mas ela não é mais uma figura impressionista, né? A gente pode associar o Klimt, às vezes, também a um Art Nouveau. Aqui tem uma coisa muito decorativa. E onde é que está o Holofernes? Ele está aqui no cantinho. Deixa eu chegar para vocês verem a cabeça dele. Ó, só dá para ver metade da cabeça, né, já saindo aqui do quadro. E com essa mão da Judite sobre a cabeça dele. Então, uma pintura muito impressionante aqui do Klimt. O Klimt é um desses pintores que também a gente poderia dizer que o estilo dele é Klimt. É o estilo dele, assim. Tem esses dourados, tem essa parte muito quase que realista, né, na forma de quase fotográfica nesse rosto da mulher, e ao mesmo tempo toda essa pintura muito decorativa com esses dourados. É muito interessante essa mistura que ele faz como uma grande colagem. Mas ele também pode ser entendido dentro do movimento do simbolismo. Isso aqui é um detalhe de uma pintura do Klimt, uma pintura decorativa. E se chama O Friso Beethoven, As Potências Inimigas. Esse é um detalhe. E está lá em Viena, 1902. Olha essas figuras femininas de novo. Tem uma beleza e, ao mesmo tempo, algo de terrível, né? Meio como se fossem caveiras aqui por trás. Então, seriam essas potências inimigas. E essa já é bem mais pacífica, também do Klimt. Tem dois nomes essa pintura. O Abraço ou A Realização. Então, se a gente for aumentando aqui, a gente vê, né, tem o rosto dessa mulher, aqui tem a mão dela, e aqui é o homem. A gente não vê o rosto dele porque ele está com a cabeça encaixada aqui, né, ao lado da cabeça da mulher. E então, esse abraço em que parece que eles estão fusionando um no outro, e também há uma fusão aí da figura com o fundo, como se fosse realmente essa realização do abraço, né? Quando você abraça de fato uma pessoa querida e você sente aquele aconchego, e aquilo ali se transforma, né? O seu dia, transforma o seu mundo. Para mim passa um pouco isso, essa sensação. A Beatriz falou que ele ilustrou o Poe, Edgar Allan Poe. O Klimt, não, o Odilon Redon. Era do Odilon Redon que você estava falando? Isso, o Odilon Redon. Tá. Eu não tinha visto. Então aqui a gente ainda está no Klimt. E agora, para fechar essa parte,
eu trouxe um desenho do Eliseu Visconti. O Visconti, então, ele foi um pintor brasileiro que foi estudar em Paris no final do século XIX. Ele vai ter uma grande influência impressionista, mas também uma grande tendência simbolista. E quando ele volta para o Rio, em 1901, ele faz uma exposição na Escola de Belas Artes, está escrito aqui. Exposição é Visconti, é a exposição Eliseu Visconti. E aí vem escrito assim, pintura e arte decorativa. Então, nessa exposição que o Visconti faz no Rio, na Escola de Belas Artes, ele vai expor tanto quadros, pinturas e também vasos, xícaras, pratos. Não é? Ele vai mostrar justamente essa arte utilitária, essa arte decorativa que ele vai aprender lá na França. Então, reparem como aí a gente nota que ele está absorvendo esse entendimento que vem lá do Arts and Crafts, de que tanto o artesão quanto o artista, eles têm o seu valor e que a arte tem que estar em tudo, não apenas em pinturas, esculturas, mas nos objetos do cotidiano. E aí, olha só, essas figuras aqui, elas estão representando justamente a pintura e a arte decorativa, e eles são galhos da mesma árvore. Ou seja, é um pouco assim a ideia de que tudo isso é arte. A pintura e a arte decorativa, as duas são frutos do mesmo ramo. Então, eu queria fechar aqui com essa imagem do Visconti, que é a capa do catálogozinho da exposição dele. Deixa eu terminar aqui essa apresentação. E o que a gente nota, assim, na aula de hoje, são essas tendências que são diversas, né, que são diferentes das tendências que a gente estava vendo aqui em relação ao realismo. Elas estão indo para um outro tipo de questionamento dessas outras realidades, né, mais místicas, espirituais, simbólicas, que também foram super importantes ali nesse final do século XIX. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas a gente pode ficar aqui mais um pouco.